Então, vimos método de Taylor, né, para a solução de equações diferenciais ordinárias, né, problema de valor inicial. Agora, o método de Taylor tinha a desvantagem, né, de que eu tinha que conhecer a função f, né, que é seria a expressão da equação diferencial, certo? E essa função f teria que ser derivável até a ordem que fosse necessária, né? E a gente teria que conhecer a expressão de todas, né? A f é a derivada parcial de f em função de x, que é variável independente, e em função também de y, que é variável dependente, né? Para cada para cada elemento aqui da ordem da regra da cadeia, né? Então, o de segunda ordem ainda ficava razoável, né? Mas de terceira ordem já ficava complicado, né? Se eu tivesse mais variáveis ainda, né? Se tivesse uma equação diferencial de ordem mais alta, mais variáveis, né? Aí eu vou ter mais problema, né? Porque a função f ela é mais complicada, a regra da cadeia vai dar mais elementos ainda, né? E isso vai causar dificuldade, né? A expressão do método Taylor, né? Seria bastante longo, né? Então, o método de Runge-Kutta, que a gente vai ver agora, eles tiram essa dificuldade examinando apenas a função f nos pontos, né? Então, não utiliza derivadas de f de xy, né? Mas avalia a função f em vários pontos. Então, a cada passo, né? Para fazer um passo do método Runge-Kutta, eu vou ter olhado a função f em vários pontos diferentes. Okay? O próprio método vai determinar quais são esses pontos. Okay? Então, o método Runge-Kutta de ordem n é de passos simples. Okay? Ele não necessita derivadas de f. E ele vai fazer o quê? Né? Sua expressão, né? Sua expressão venha coincidir, né? Com o método de Taylor, né? De ordem n, né? Método da série de Taylor. Ok? E mais, o método de Euler que a gente viu é um tipo de Runge-Kutta, né? Um tipo particular. Seria o Runge-Kutta de primeira ordem, né? E o método Euler aperfeiçoado seria um Runge-Kutta de ordem 2. Ok? Então é isso, né? Relação que a gente já fez antes. Né? Como é que é a fórmula geral dos métodos de Runge-Kutta, né? Então vai ser assim, é uma iteração, né? Y de I mais 1 é o Y de I, né? Ou seja, né, a cada passo aqui eu começo com x0, y0, né? A partir de um ponto só, certo? Aí eu vou calcular aqui outros, né? Durante o Runge-Kutta eu vou calcular outros pontos aqui que eu tenho que ver o valor da função,
certo? Mas não depende de pontos anteriores aqui que a gente já tenha estimado. E a partir desse conjunto de pontos, né? A partir da função f, né? Também, né? O valor da função f, que é a inclinação, né? Que é o y'. A gente vai obter aqui uma aproximação aqui para o próximo, o ponto x1, né? Obter uma aproximação y1 chapéu, ok? Como é que a gente calcula essa aproximação? Então, eu vou pegar o y anterior e vou somar o passo, né? Vezes, aqui é a função aqui do Runge-Kutta, né? Como função vai ficar um tanto complicada, né? xi, yi, né? E h, né? Vai entrar no meio aqui da conta, ok? Essa aqui é a função, chamada de função incremento, que é o que ele vai, né? Vai somando a estimativa anterior, ok? E tem a ver com a inclinação dessa curva aqui, né? Dessa reta aqui, obviamente, né? Ok. Aí tem uma fórmula geral também para essa função de incremento, né? Então, essa fórmula geral vai ser isso aqui. xi, yi, h. Vai ser... que é uma combinação linear de termos, né? Da função f, né? A1K1 mais A2K2 mais ANKN. E quem são esses K1, K2? É o que a gente vai calcular. Então, são avaliações da função f. Então, o K1 é a avaliação da função f, né, no ponto xi, yi. Então, seria inclinação nesse ponto aqui, inicial. O inicial, a cada iteração, recomeça, né? Então, o ponto inicial aqui é aqui, né? Aqui já é estimado, mas a gente recomeça a partir do ponto estimado. Agora, K2, o que ela é? Aí K2 vai ser o F, mas calculado num ponto especial. A gente vai ter uma constante P aqui, multiplica o passo H. Então, uma proporção do passo, né? YI também vai ser o próximo, né? O segundo ponto do Runge-Kutta vai ser calculado aqui de avaliação da função, né? Vai ser calculado aqui em função desses, né? P1 aqui, que é 11 aqui. Aqui é que entra o K1, que é o anterior aqui. Certo? Então, para calcular o K2, eu vou precisar do K1, né? A não ser que o Q11 aqui seja zero, né? Okay? Então, em geral, eu não poderia fazer em paralelo, né? Calcular o K1 num processador e o K2 no outro processador, certo? A não ser que o Q11 seja zero. Ok? E aí está feito. E esse seria o segundo ponto. Então, eu vou avaliar que o K1 eu calculo nesse ponto. Aí, usando o valor do K1, né, e o valor dessas constantes, o valor do passo, ele vai me dizer em qual outro ponto que eu vou calcular a inclinação. Seria o ponto K2. Né? Quer dizer, a inclinação vai ser K2. Né? E a mesma coisa continua aqui para K3. K3, o que ele é? A avaliação em outro ponto. Então, seria uma forma bem genérica de explicar o que é um Runge-Kutta, né? Da forma que está aqui, né? Que está explicando aqui, a gente pode fazer qualquer coisa do tipo, né? Escolher pontos, né? Baseados em valores aqui de P e Q, né? E da inclinação, e escolher pontos aqui em torno né? Da reta da inclinação aqui, da reta do método de Euler aqui, né? Okay? Quer dizer, essa não é a reta do método de Euler, mas a partir da inclinação aqui, né? E dos valores aqui que a gente vai medindo ao longo do tempo, a gente define como que a gente vai determinar, né? Todas as inclinações aqui, depois como que a gente vai combinar elas,
Então é uma forma bem genérica de fazer isso. E é o caracteriza o método de Runge-Kutta, né? Então P2 vezes H, que é YI mais Q21 K1H, mais que Q22 K2H. Ok? E assim, então aqui eu usei os dois anteriores, K1 e K2, para calcular o próximo passo. Ok? Então precisaria dos dois anteriores, a não ser que algum desses termos aqui seja zero. E aí continua, né? Então eu posso, para um Runge-Kutta até de ordem n, né? Eu teria, né, uma expressão aqui bem genérica, né? Seria esse aqui, né? E aqui é um somatório, né? Como é que a gente vai expressar com reticências, né? Aqui é a linha n-1, né? Então aqui não tem Q aqui, mas aqui já tem Q1 na linha 2, Qn-1 na linha n, né? n-1, n-1, vezes Kn-1 Zh, né? Então, obviamente, esse Q ele é representado através de uma matriz triangular, né? Okay? E o P é um vetor, né? P é um vetor de valores, de 1 até n mais 1. Ok? Só que agora, então a gente tem um método aqui que é o seguinte, né? Pego, certo? Então eu pego aqui a ponto inicial, x0, y0. A partir dele eu calculo o valor da função f, né? Calculo o K1, certo? Nesse ponto aqui, a inclinação do método de Euler é o K1. Agora eu vou pegar aqui, vou andar um passo H, né? Mas uma proporção do passo H, então não vou chegar aqui, posso ou não chegar em x1, ou até ultrapassar x1, não sei. Mas vou pegar aqui, nesse ponto aqui, né? E para y, seguindo na direção do H aqui, né? Mas também multiplicando por uma constante Q11 aqui, eu vou determinar algum ponto aqui, né? Que seria o ponto que eu vou calcular K2. Calculo K2, né? E aí eu vou pegar novamente outro ponto aqui. Então, outra proporção aqui de H. Pode ser aqui mesmo, né? Depende de quanto for o valor de P2. E agora, usando a inclinação uma proporção, né, do K1, uma proporção do K2 definida pelo Q21 e Q22, né, vezes o passo H, eu vou andar a partir, né, vou calcular a inclinação nesse ponto aqui, né. Então ele é formado a partir do y1 e uma mistura de orientações, né, dessas duas inclinações. Obtenho o ponto K3, que é a próxima inclinação que eu vou calcular. Depois de ter calculado todas as K1, K2, K3 até Kn, né, eu vou fazer uma combinação usando um conjunto de, né, coeficientes aqui pré-determinados. Isso vai me dar um passo do método. Okay? Mas por que eu compliquei tanto, né? Um passo, podia fazer só com o passo de Euler, né? Então, mas vai melhorar muito, né? O passo de Euler, né? Vocês lembram o erro que pode ter num passo de Euler grande, né? Eu tenho que diminuir muito o passo, né? No método de Euler para dar certo, né? Aqui no Runge-Kutta ele vai poder fazer passos maiores, ok? Ele vai, né? Vai ter um erro, né? Vai conseguir diminuir bastante o erro em relação ao método de Euler.